Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Deus é bom. É muito maravilhoso, queridos. O pastor Reinaldo me ligou, eu falei para ele, falei assim, então vocês podem ver, né? Quem que vai pregar, qual dos pastores que vai pregar, qual que vai dar a palavra de abertura, qual que vai dar a palavra de oferta. Ele falou, não, nós vamos só ficar assentados aí. Então deixa a gente no estreito, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, pelas esposas, né, meus queridos? Pela minha esposa Cláudia, porque que seria de nós, pastores, sem as nossas esposas, né? Para aguentar pastor não é brinquedo não, né? Então eu louvo a Deus pela vida delas. Está dando um eco. Glórias a Deus. Jesus é maravilhoso. Que bom, né, meus queridos, que nós estamos aqui e com esse intuito de louvar e adorar o Senhor. E hoje nós vamos meditar um pouco, conversar um pouco com Deus, falando da sua palavra, ministrando a sua palavra. E é uma palavra que esse início de fevereiro, na verdade em janeiro, Deus me orientou que esse mês eu estivesse falando sobre graça, sobre reino de Deus e sobre justiça. Então esse mês nós dedicamos a esse tema, não é? E hoje nós vamos estar encerrando esse tema. Então a gente vem numa sequência falando um pouco sobre esses assuntos. Claro que há muita coisa que se falar ainda, mas hoje eu gostaria de comentar com os irmãos que está em 1 Pedro capítulo 1, na versão King James, KJA, versículo 2. 1 Pedro capítulo 1, a minha versão aqui é King James, né? KJA. O versículo 2 diz assim: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. E o que nós vamos conversar um pouco é sobre isso, sobre esse final. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Amados, a palavra do Senhor, ela é muito interessante, né? Veja bem, a graça e a paz do Senhor pode ser multiplicada, pode ser aumentada. A fé pode ser aumentada, crescer, aumentada. E o amor de Deus, amor de Cristo, em largura, altura, comprimento, né, e profundidade, ou seja, também pode ser o amor a Cristo, de Cristo e a Cristo também pode ser ampliado. E muitas vezes, meus amados, nós nos acomodamos com uma parte, né, desse amor, uma parte dessa fé, mas Deus deseja que nós cresçamos, né? Nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos crescer nessas coisas. E hoje eu quero falar um pouco, meus amados, sobre esse crescimento, né? Ampliar um pouco sobre nosso entendimento com graça de Deus, porque muitas pessoas, quando vêm para Cristo, aprendem logo, né? E viram, acho que até parecendo moda de viola, né? O que é a graça de Deus? A graça de Deus O que é a graça de Deus, meus queridos? A graça é um favor imerecível, que nós não merecemos. Então fica nessa palavra que é verdade, é o centro da graça de Deus, né? Só que a gente começa a imaginar, queridos, que nós podemos, só a graça vem que pela salvação, né? A graça nos leva à salvação e nós paramos aí, que a graça parou aí, a graça ficou por aí, né? Mas a graça pode ser ampliada, a graça pode crescer. Então nós precisamos entender melhor um pouco sobre graça de Deus, para que a gente, muitas vezes nessa nossa jornada, né, na nossa caminhada com Deus, queridos, o que acontece? Muitas pessoas estão muitos anos na igreja, mas a sua vida não muda. Muitas pessoas
estão muitos anos na igreja e o seu familiar, o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, o seu marido, enfim, não se converteu. Muitas pessoas estão na igreja, queridos, e não foram curados das enfermidades. Muitas pessoas, queridos, estão na igreja, mas o seu ministério está frustrado. Começa como o povo de Gálatas, mas para no meio do caminho, né? Não consegue ir para frente, ministério derrotado, paralisado, frustrado. E muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo, ou o que aconteceu, e pode ser muitas razões, evidentemente, mas há uma delas é porque muitas vezes, querido, nós não compreendemos o que é graça de Deus. Muitas vezes, querido, nós aprendemos, fazendo igual o povo de Gálatas, né? Eles começaram no Espírito, começaram na graça, mas no meio do caminho, eles, vamos dizer assim, retornaram e começaram a andar, queridos, misturando a graça com a lei de Moisés. E o crescimento, queridos, né? Veja bem como é maravilhoso, né? A Bíblia nos ensina a crescer, nos ensina a andar de fé em fé, de glória em glória. Então, a Bíblia também diz que a santidade é como a luz da aurora, vai clareando lentamente até chegar à estatura de varão perfeito. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, nós precisamos, querido, crescer, prosseguir, conhecendo ao Senhor e também conhecendo, né, e ampliando a nossa experiência com a graça de Deus. Então talvez muitos estão com o ministério paralisado, muitos estão com a sua família que ainda não se converteu, porque estão com um pé na graça e outro pé na lei de Moisés. Glória a Deus. Estava temendo, né? Deus começa a me tomar. Glória a Deus. Ficar mais calmo. Glória a Deus. Queridos, e nós temos que aprender, queridos. Talvez você já experimentou, queridos, muitas vezes, diversas vezes, andar pela sua própria justiça, pelo seu próprio esforço pessoal. Você quer agradar a Deus. Muitas vezes você quer agradar a Deus, você fala assim, olha, eu vou agradar a Deus, eu vou ser melhor marido para agradar a Deus, eu vou ser melhor esposa para agradar a Deus, eu vou ser melhor filho para agradar a Deus, eu vou ser melhor isso, vou fazer isso ou não vou fazer isso para agradar a Deus. É assim que pensa o legalismo. Mas aqueles que estão debaixo da graça de Deus, age e pensa diferente. Eu vou me achegar a Cristo para que eu seja melhor marido, melhor filho, melhor pai, melhor cidadão. Aleluia. Olha, meus queridos, então, nessa jornada, queridos, que nós passamos, todos vocês têm inúmeras experiências. Eu me lembro de algumas. Lembro de um casal de amigo, muito amigo nosso, pastores, homens e mulher de Deus, muito abençoado, muito usado por Deus, mas estava com um pé na graça e outro pé na lei, e foram muitos anos, permaneceram no ministério, mas um dia não suportaram, e hoje, graça, oh irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque estavam procurando justiça própria com seus próprios braços. E aí, no meio do caminho, tropeçaram, não pecaram, queridos, desistiram. Porque não é possível, meus queridos, não é possível para mim, para você permanecer com a nossa própria justiça. Somente a nossa justiça vem do sangue que foi derramado naquela cruz. Aquilo nos tornou justos diante de Deus. Não adianta você tentar, eu tentar, caminhar, queridos, tentando, vamos dizer assim, agradar a Deus. Cheguem a Deus, porque, olha só, Jesus te alcançou e me alcançou quando nós éramos inimigos dele, quando nós éramos pecadores, e lá você não agradava a Deus, lá eu não agradava a Deus, lá você e eu fazíamos tudo que desagradava a Deus, e pela graça, ele nos alcançou lá, oh, aleluia. Não foi porque você merece, não foi porque eu mereci, eu não fiz nada para agradar a Deus. Muito pelo contrário, você não fez nada. E Deus te trouxe aqui hoje
porque Ele te ama, queridos. Amados, graça é esse favor, sim, que nós não merecemos. Mas também quando você vai olhar no original a palavra, também fala que é um presente. Eu vou usar esse termo, não sei porquê, isso parece que as pessoas entendem melhor. A graça é um presente de Deus para mim e para você. Você não merece, você fez tudo de errado e eu também, mas Deus mesmo assim olhou e te amou, e me amou, nos alcançou, e hoje vocês estão aqui, eu estou aqui. Eu só estou aqui, não é por mérito, eu não estou aqui porque eu me esforcei, eu estou aqui porque Deus me colocou neste lugar, e os pastores também. Você está aqui, entrega a tua vida para Cristo, não foi porque você merece. Deus não está atrás de quem é merecedor, Deus está atrás daquele que abre o seu coração, né? Que seu coração seja trabalhado como uma boa terra para a semente da palavra ser lançada sobre você e você seja transformado. Deus quer te transformar, me transformar, cada dia mais, a gente ficar cada dia mais parecido com Jesus. É por isso que eu brinco com o pastor César, com os pastores, sempre que falo, bonito, é porque cada dia mais, nós estamos cada dia mais parecidos com Jesus. Mas se você ficar parado, se eu ficarmos parados, queridos, e não crescermos, alguns crescem sim só no conhecimento, e vão estudando, e precisa sim crescer no conhecimento, precisa sim estudar a palavra, mas se você crescer só no conhecimento, não crescer na graça, vai chegar um momento, você vai estar vazio, a sua vida não vai mudar, porque está faltando crescer na graça de Deus. Irmão, a gente sabe e diz assim, nosso Deus é um Deus de amor. Irmãos, Deus não é só Deus de amor, Deus é amor. Se você perguntar assim, como eu posso conhecer a Deus? Pelo amor dele. Pelo amor dele. Deus é amor, a expressão máxima de amor é Deus, é Cristo que morreu na cruz por mim e por você. Teve um dia, queridos, eu fui encontro com Deus, e aí eu orei, me preparando para ir para o encontro com Deus, e 1 João, já vou contar, 4, versículo 7, e diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Verso 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque porquanto que Deus é amor. Às vezes, querida, a gente se distrai nessa jornada, nessa caminhada, e eu vou num retiro, num encontro com Deus, eu falei, Senhor, eu queria ver a tua face, assim, não queria ver o rosto de Deus, evidentemente, não é isso que eu estava falando, eu queria ver algo, experimentar algo diferente, eu queria te conhecer mais de perto. Foi um pedido, assim, inocente que eu fiz para Deus, e aí eu fui para esse evento, amado, fui para esse evento, e quando eu cheguei nesse evento, a gente, tirou um tempo para orar, jejuar, assim, antes, e cheguei nesse evento, querido, aí Deus começou a me mostrar o pecado do povo que estava ali. E Deus me mostrava em visão, e Deus me mostrava em sonho, e Deus falava comigo, vendo esse aí é lobo, vendo essa aí não sei o que, vendo essa aí, e eu fui ficando meio que desesperado, irmãos. Eu falei, se eu vim aqui para encontrar com Deus, eu vim aqui para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus, e Deus estava me mostrando pecado, e eu na minha ignorância, fui ficando meio desesperado, né, irmão? E, ó, essa aqui, olha só. Eu fui, meu Deus do céu, né? E na hora eu não compreendi, mas quando terminou o evento, cheguei em casa. Aí Deus disse, você queria ver a minha face? Essa é a minha face. É o meu amor por todos aqueles que estavam lá. Aleluia. Quer ver a face de Jesus, querido? É o amor, meu irmão. Quando eu cheguei em Viçosa,
eu estava me libertando do legalismo, cheguei em Viçosa de volta agora, há uns anos atrás, né? E aí Deus falava comigo: não me pregue como um Deus vingador, não me pregue como um Deus só de juízo, me pregue em primeiro lugar, me apresente às pessoas como um Deus de amor, aleluia. É esse amor que nós não entendemos, esse amor de largura, altura, profundidade, comprimento. Um exemplo, né, queridos? Pedro, o nosso amigo Pedro, né, apóstolo Pedro. Para alguns acham que ele não é que tem a chave da porta do céu, né? E esse amigo Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Por 3 vezes ele negou Jesus, queridos. E Jesus, quando ressuscitou, encontrou com eles, acho que na 3ª vez, chegou perto de Pedro. O que eu e você faria se um grande amigo nosso, um grande amigo chegado, íntimo, virasse as costas para nós na hora que a gente mais precisasse? Se você morreu por causa disso, né? Sim, não por causa disso, mas também ele te negou a presença, né? No momento mais difícil, que se você ressuscitasse, quando você encontrasse, o que você faria? E eu faria, eu passava a mão num porrete e ia pegar ele de jeito, né? Sentar o porrete, né? Não é isso que nós faríamos, irmão? É ou não é? Ou então, no mínimo, você ia dizer assim: olha, você, Pedrão, você me abandonou, você isso, você aquilo, você isso. É assim que nós faríamos. E Jesus chegou perto de Pedro e falou: Pedro, tu me amas, Pedro? Mais do que esses, apacenta meus cordeirinhos. Oh, glória! É esse amor, irmão. Esse amor, irmãos, esse amor, querido, antes de Jesus ser entregue, Judas já tinha traído Jesus, né? Jesus sabia de tudo. Jesus o beijou e o chamou de amigo, irmão. Você é capaz de compreender isso, queridos? Se fosse eu e você, o que nós faríamos, hein? Oh, querida, é esse amor. Mas eu estava falando aqui de Pedro, Jesus falando com Pedro. É muito legal, né, irmãos? A palavra de Deus é muito legal. Nos ensina tantas coisas. E aqui, queridos, nessa passagem há um ensino muito maravilhoso. Muitos, né? Muitos. Mas, primeiro, quando Jesus falou para Pedro: tu me amas. O amor que ele usou a palavra, nós sabemos que é ágape ou agapau, né? Quer dizer, um amor incondicional, o amor de Deus, né? Amor ágape. E ele falou: Pedro, tu me amas com esse amor incondicional, com esse amor ágape, mais do que os outros? Aí Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Você sabe que Pedro respondeu: tu sabe que eu te amo como um amigo. Não foi isso que Jesus perguntou. E ele respondeu. Aí Jesus disse: apacenta meus cordeirinhos. Olha, amados, amor tem a ver com pastorear. Pastorear, pastores, tem a ver com amor. Amor de Deus. Mas aqui Jesus já começa a ensinar. Quem ama, né, um amor de Deus mais, ou seja, cresceu o amor, cresceu esse amor um pouco mais, né? Tem o direito, deve apacentar os cordeirinhos. Fala de cabritinho pequeno, novinho, né? Apacenta meus cordeirinhos. Depois ele perguntou novamente: Pedro, tu me amas? Novamente, tu me amas com amor ágape, amor incondicional? Aí Pedro respondeu mais uma vez, já meio assim, né? Tu sabes que eu te amo como amigo. Agora Jesus disse para ele assim, quando você vai no original, ele diz assim: alimente as minhas ovelhas. Agora já não é mais cordeirinhos. Quando o seu amor é um pouco maior, mais profundo, ampliou, você pode apacentar, você deve apacentar, porque os cordeirinhos ferem facilmente, né? Uma criança fere, se machuca fácil, precisa de mais proteção, né? Uma criança espiritual igual.
agora já falou, alimente as minhas ovelhas, né? Porque agora a ovelha já não é mais o cordeirinho, já é os marmanjos, está mais tempo na igreja, então você pode alimentar, apacentar. Na verdade, no King James diz, pastoreia as minhas ovelhas. Você pode pastorear as minhas ovelhas. E na terceira vez, querido, Jesus perguntou de novo a Pedro: Pedro, tu me amas como amigo? Agora ele perguntou: tu me amas como amigo? Aí Pedro disse: tu sabes que eu te amo como amigo. Agora ele disse assim: alimenta as minhas ovelhas. Ou seja, se você tem um amor de Deus grande, crescido, né? Esse amor, você apacenta minhas ovelhas, meus cordeirinhos, perdão. Se você tem um amor, esse amor ágape, incondicional, pastoreia minhas ovelhas. Mas se você tem um amor só de amigo, então só alimente as minhas ovelhas. Mas isso vai ficar para outro dia, né? É muito interessante. Nós estávamos falando aqui, queridos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, na versão King James. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, nós vamos ler aqui, diz assim: não que possamos reivindicar, essa palavra reivindicar no original também é julgar, conferir, imputar, pensar, qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É isso que nós estamos dizendo, queridos, que a graça não é por meritocracia. Eu não estou aqui porque eu estudei, me formei e eu sou capaz, né? Eu estou aqui pela graça do Senhor, aleluia, a graça de Jesus. E muitas pessoas querem conseguir as coisas por mérito humano, né? E até conseguem, vão andando, vão conseguindo, mas chega uma hora, queridos, porque falta graça, tropeçam, paralisam e muitos decaem da fé. E o pior, queridos, quando a pessoa está vivendo Romanos 10, versão ACF, versículo 3, diz assim: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É isso, queridos. Nós estamos, queridos, amados, nós estamos aqui na presença do Senhor, o Senhor nos abençoa, mas o Senhor não está querendo que você e eu tenham uma atitude de querer estabelecer a nossa própria justiça, julgar as pessoas pela nossa própria justiça. Quando você olha para alguém que pecou, alguém que tropeçou, alguém que esbarrou, muitas vezes nós estamos nos achando, nos qualificando melhor que aquela pessoa. Eu tenho mais mérito que aquela pessoa e tento estabelecer a minha própria justiça, mas o que conta não é a tua justiça nem a minha justiça, mas a justiça de Deus. E lá naquela cruz, queridos, essa pessoa às vezes que você está olhando, que tropeçou, ele vai encontrar a justiça de Deus, vai morar no céu. E se você ficar olhando, você pode tropeçar, queridos, pode tropeçar e não alcançar. Então, não procure estabelecer a sua própria justiça, queridos. As pessoas dizem sobre legalismo, né, amados? O que é o legalismo? É o contrário da graça. O legalismo é quando você quer viver, né? Não só isso, né? Mas você está com um pé na graça de Deus, no favor de Deus, no presente de Deus, e outro pé na lei de Moisés. Muitas vezes, querido, nós não fazemos isso só na escrita, no peso da letra, mas nas nossas atitudes, a forma que nós, por exemplo, querendo estabelecer a nossa própria justiça. É isso que a lei fazia. Veja bem, 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, diz assim: e ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, queridos. Não é da lei de Moisés, não é da antiga aliança. Ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Verso 7: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Ou seja, querido, o que está falando aqui, meus amados?
que a lei de Moisés é o ministério da morte. A lei de Moisés é a antiga aliança. A letra mata, a lei mata, porque é o ministério da morte. Vou dar um exemplo para os irmãos. Quando Moisés subiu ao monte, um exemplo, Moisés subiu ao monte e quando ele retornou pegar a lei, né, recebeu a lei escrita na pedra, né, e quando ele retornou, quando ele desceu, o pessoal estava farriando, fizeram um bezerro de ouro, estavam adorando, farriando ali, né, e se prostituindo. E naquele dia, queridos, Moisés falou aos levitas para vingar aquilo. E naquele dia, os levitas mataram e morreram 3.000 pessoas naquele dia, queridos. Moisés ainda quebrou a pedra, né? Onde estava escrita a lei. Imagina se ele lesse aquela lei, teria que matar a todos. Deus falou, né? Que queria começar de Moisés um novo povo. Irmãos, mas na graça, olha a diferença, querido, entre a lei e a graça. Na graça, no dia de Pentecostes, oh glória, no dia de Pentecostes, estava aqui todo aquele povo reunido, não só os que estavam reunidos ali no templo, mas na cidade, né? Estava todo o povo reunido lá, milhares de pessoas, todos pecadores, todos andando debaixo da lei. Não morreram 3.000 pessoas, mas 3.000 almas se converteram ao Senhor. Oh glória! Quando a graça chega, querido, muda a tua vida. Quando a graça chega, o perdão é estabelecido, a justiça é estabelecida na sua vida. Olha, amados, não é muito fácil, né, queridos? Não é muito fácil nós caminharmos, mas nós precisamos caminhar e confiar nesta palavra, que a graça é suficiente para nos salvar. Aí você fala assim, pastor, mas eu posso pecar à vontade então? Paulo já respondeu isso, né? Ele disse, claro que não, mas eu quero ler algo antes. Gálatas 3, versículo 3, na versão King James. Estais tão enlouquecidos, está falando com o povo da Galácia, né? Os Gálatas. Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado no Espírito de Deus, ou seja, tendo começado na graça, pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano, é o que nós estamos dizendo, né? Eles começaram na graça, receberam, tudo que receberam foram pelo Espírito, agora eles querem receber pelo mero esforço humano. Verso 10, pois todos que são da obras da lei estão debaixo de maldição. Portanto está escrito, maldito todo aquele que não persistir em praticar todos os mandamentos que está escrito na lei. Vou explicar, irmãos, se você começa a andar pela lei de Moisés, se você começa a cumprir ali alguns mandamentos, você precisa cumprir todos os mandamentos. E só Jesus conseguiu cumprir todos os mandamentos da lei. Então você fica debaixo de maldição. Lembra que nós falamos que muitas pessoas não conseguem crescer, não conseguem alcançar algo na vida, uma mudança na família, uma mudança no ministério, uma mudança em vários lugares, na saúde, porque estão com um pé na graça e um pé na lei. Estão debaixo de maldição, porque está cumprindo uma parte da lei, precisa cumprir o restante, queridos, e não dá conta. É a Bíblia, queridos. E olha só, verso 12 aí, a lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Quem estiver praticando o mandamento de andar na lei, vai ser julgado pela lei, e muito provável que vai ser reprovado, né, queridos? Por isso nós precisamos da graça de Deus. E às vezes você está falando, pastor, não estou entendendo esse negócio de legalismo. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, queridos, o que é legalismo? Muitos são adeptos das vestes. Homem não pode, mulher não pode vestir igual homem. Isso está lá na lei de Moisés. E começa a afirmar a sua fé nisso aí. Ele se sente, isso é justiça própria. Se a mulher, e o homem não pode vestir bermuda, né? Por exemplo, se eu não visto bermuda,
e eu me sinto superior, pastor Davi, porque ele veste bermuda. Isso é justiça própria. Isso é querer chegar a Deus pelo esforço próprio. Isso é viver com um pé na lei. Dando um exemplo, queridos, bem assim, simples. Outra coisa, queridos, além das vestes, né, a mulher só pode vestir calça comprida. Está na lei, que a mulher não deve vestir igual ao homem. Outra coisa é guardar o sábado, não comer carne de porco, está na lei. Então, de que forma isso está na sua vida? Porque dependendo da forma que você está cumprindo isso aí, você está com um pé na lei e um pé na graça. E vai cair em maldição, para não dizer outra palavra pior. Então, queridos, porque você está confiando na lei e na graça junto, como o pessoal de Gálatas e os hebreus que queriam se circuncidar. E nós não podemos, queridos. Nós precisamos nos firmar e crer na graça de Deus. Olha só, queridos. Agora vai apertar um pouquinho mais. Gálatas 5, verso 4. Eu quero que você entenda a gravidade disso. Ou será que a gente tem que guardar o sábado? Será que tem que comer carne de porco? Está lá na lei, irmão. Então vai andar pela lei. Olha o que acontece quem anda pela lei. Vamos ver o que pode acontecer. Gálatas 5, verso 4. Vou ler aqui. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis o quê? Separado de Cristo. Aconteceu o quê? Caíste da graça. Olha, irmão, se você está com um pé na lei e um pé na graça, você está tentando se justificar pela lei, estás separado de Cristo. Por isso que você às vezes está pedindo, orando e não alcança, porque já caíste da graça. Olha como é grave, irmãos, que Deus possa falar a seu coração, que Deus possa te instruir, te ensinar a confiar na graça de Deus, nas promessas, sim, da graça de Deus. Aí você diz assim, já vou terminar, queridos. Você diz assim, mas se é pela graça, se é pelo favor de Deus, quer dizer que eu posso pecar à vontade? Diz assim Hebreus 10, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, pecar de propósito, né? Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Verso 28. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, versículo 29, julgais vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, queridos, não é porque nós andamos na graça, que nós sabemos que Jesus já pagou por nossos pecados, que nós vamos pecar de propósito, sair pecando de propósito, não. O Senhor, quando você se aproxima de Deus, né, o Senhor vai te dar força, o Espírito de Deus, para que você vença o pecado, vença as tentações e caminhe, queridos, com responsabilidade, porque a graça significa responsabilidade. Eu sei que se eu pecar, Jesus vai me perdoar, eu sei disso, mas eu não vou pecar, aleluia, porque eu amo a Deus, aleluia. Graça é responsabilidade. O menino você tem que botar de castigo. Adão era meninão, ganhou tudo pela graça, né? O que ele fez? Para merecer nada? Adão e Eva ganharam tudo, mas tinha uma árvore lá, que Deus colocou lá, que era para que ele e Eva tivessem responsabilidade. A árvore estava lá, eles poderiam comer, né? Se eles, ele não botou uma grade em volta da árvore, eles poderiam pegar e comer, mas se comer, morreriam. Graça significa maturidade, responsabilidade, queridos. E diz assim, queridos, a palavra, né? 2 Coríntios 3,18. Mas nós, todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor.
Confie, queridos, na graça de Deus. Confie na misericórdia de Deus. Deixe que o Espírito de Deus vai trabalhar na sua vida, vai te guiar, né? E você e eu vamos ser transformados de glória em glória, de fé em fé, aleluia. E vamos cada dia mais nos afastando do pecado. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, amados. Que maravilha, né? Nós podemos nos alimentarmos um pouco da palavra de Deus. Eu convido você a ficar de pé. Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Você aí no seu lugar mesmo, né? Você que não compreendia e tem andado com um pé na lei e outro pé na graça, está achando que você, pelo seu esforço, você vai conseguir agradar a Deus. Hoje você descobriu, né, que se você achegar a Jesus, você vai agradar a Deus com as suas atitudes, que Ele vai transformar você de glória em glória, de fé em fé. Que não é pelo esforço humano, não é por mérito, mas é pela graça de Deus. E você que tem andado com um pé na graça, um pé na lei, né, agindo de forma equivocada, que você aí faça uma oração agora, vamos orar junto. Você converse com o Senhor, né, sobre os seus erros, reconheça que você tem tropeçado. Muitos têm tentado se libertar do cigarro, das drogas, e não conseguem, estão na igreja um tempo e não conseguem, muitas vezes porque estão tentando pelo seu esforço humano. Não consegue, irmão, muitas vezes. Não consegue, consegue por um tempo, depois cai de novo. Vamos orar. Amado Deus, poderoso Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, Pai. Só o Senhor é Deus. Pai, que nesta noite, Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Pai. Sei, meu Pai querido, quão difícil é, meu Pai, para que às vezes a gente entenda e receba e aprenda, meu Pai querido, e deixe-nos sermos conduzidos pela Tua graça, pelo Teu Espírito dentro da graça. Muitas vezes, Pai, nós tentamos pelo nosso próprio esforço, pelo nosso mérito Te agradar, mas tudo, Senhor, vem de Ti, a fé vem de Ti, a graça é de Ti, Jesus, tudo é de Ti, para a honra e glória do Teu nome. Então, nesta noite, Pai, aqueles que andaram de forma equivocada, Pai, Senhor, um pé na graça, um pé na lei, que a vida não tem mudado, meu Pai. Muda algumas coisas, mas não consegue receber as suas bênçãos, não consegue reinar contigo, Pai. Não consegue ter uma vida abençoada, meu Pai. Oh, Senhor, que nesta noite reconheçam, meu Pai, os seus erros e possam, a partir de agora, aceitar a Tua justiça, aceitar a Tua graça e ter uma mudança de vida hoje e sempre. Amém, queridos?